Que as democracias estáveis são as democracias contemporâneas. Negociações precedem as eleições. Nós aqui estamos no caminho inverso. E quem foi a pessoa que respondeu? O senador pelo Paraná, Álvaro Dias. O Álvaro. É uma grande figura. Uma grande figura. É uma figura. Então, ele foi uma pessoa muito correta e nós somos muito gratos a ele, porque foi ele quem deu esse fôlego, né? De dizer, não, vocês estão certos, né? Continuem assim, façam alguma coisa. Mesmo com uma resposta só de um, vocês foram em frente. Fomos em frente. Né? Mas descobrimos que tínhamos que mudar os métodos. Aí nós discutimos bastante qual seria o alvo da ação política, se nós imaginássemos alguma coisa. E nós chegamos à conclusão de que há no Brasil uma situação política gigantesca, mas nós vivemos ainda a monarquia. Né? Nós pensamos que o povo elege um rei, basicamente é isso. Né? E essa história de que o presidente da República é quem manda, né? é um desastre do ponto de vista de percepção de como é que a política opera. Porque, no fundo, apesar do presidente, obviamente, ter muitos poderes, mas uma das limitações que ele tem é que ele não é o dono do orçamento. Quem diz qual é o orçamento do governo, obviamente, é o Congresso, né? Que diz quais são as leis que vão surgir nos impostos para gerar as receitas e depois diz também no que vão ser usados Até o Fernando Henrique, até quando ele assumiu, acho que uma das primeiras manifestações que ele disse é o seguinte, vocês esperam que o presidente faça muita coisa, mas na verdade o presidente naquela época, né, ele tem liberado para ainda executar coisas que sejam mais de desejo dele, era 6% do orçamento. Esse número foi diminuindo, hoje eu acho que é 4%, algo assim. Ou seja, o presidente, do ponto de vista de dizer onde alocar dinheiro, ele não faz nada. É que hoje começam as negociatas, né? Aí começam as negociações. Que não deviam haver. Exatamente, mas daí começa uma história. Os eleitores, os 156 milhões de eleitores no Brasil, eles são extremamente apáticos com relação ao Congresso. E nas eleições para presidente, né, viram a eleição como se de fato nós fôssemos eleger um rei. Para a posse do Congresso não tem praticamente cerimônia alguma, uma sessão solene no Congresso e só. Né? Para o presidente da República tem desfile, banda militar, aviões a jato, e tem até, né, como eu te falei já uma vez, aí, a fila de todos os embaixadores que você vai cumprimentando um por um e tal. A mídia toda faz aquela instalação. Então, eu acho que os eleitores começam a escolher, começam a pensar, não, peraí, acho que ele é o rei, não, eu não gostei de ser rei, eu preferia outro. Não. Mas, na verdade, né, o poder de uma democracia, ela está no Congresso. Tá? Então, foi essa digamos assim, o mote inicial. Tá? De lá para cá, nós estamos há 2 anos nessa luta, né? Nós imaginamos que íamos fazer iríamos ter uma participação significativa nessas eleições que ocorreram no Congresso. Que as democracias estáveis são as democracias contemporâneas, né? Todas elas que são estáveis, quando as negociações precedem as eleições. Nós aqui estamos no caminho inverso. Nós primeiro elegemos as pessoas, dizemos que elas são muito poderosas e agora vocês negociem. Né? Aí tem toda essa paralisação, que aliás nós estamos vivenciando isso nesse momento com o tal governo de transição. O programa do governo já não devia estar pronto na campanha. Tá certo? É uma verdade. Agora, com relação a alguns aspectos importantes no mundo nosso brasileiro, qual foi a posição de vocês em relação ao foro privilegiado? Olha, nós somos absolutamente contra. Né? O foro privilegiado criou uma casta de pessoas, né? E são milhares, acho que são 56 mil pessoas no Brasil que têm foro privilegiado. Mas a gente achava que isso era mais um princípio ético e, portanto, operacionalmente talvez não fosse tão importante. Mas a gente descobriu que uma fala do senador Ouro Visto, numa reunião conosco, no qual ele disse o seguinte, olha, o foro privilegiado tem um efeito muito maior na política do que as pessoas imaginam. Né? Por quê? Então, os juízes do Supremo têm os processos que ficam, portanto, contra os deputados e senadores. Né? Agora, quem que escolhe os ministros do Supremo?
os senadores. Então, nós temos um acordo tácito, ele até falou a palavra conluio. Há um conluio. Nós não incomodamos vocês, o Supremo, e vocês, o Supremo, não nos incomodam. Então, isto é uma das pedras de toque da confusão política que nós temos. Né? Porque se você tem hoje, vamos dizer, essa possibilidade de dois poderes que deveriam ser independentes, de se tratarem mutuamente como amigos, né? Isso não é quadrilha, isso não é formação de quadrilha. Né? Então, no fundo, né, você está, ao existir o foro privilegiado, você acabou institucionalizando a possibilidade de existirem coisas desse gênero. Né? Agora, tente tirar o foro privilegiado. Então, né, não anda. Então, nós fizemos até um movimento, aprendendo um pouco a lidar com isso, fizemos o tal do tuitaço, o fim do foro privilegiado, porque essa é uma história reveladora de como é que funciona a política, né? Como é que ela tem um descaso enorme, né, pelos bens públicos e pelo bem-estar geral da população. Quando ele foi eleito presidente, é para que ele pautasse o fim do foro. Né? Nos passaram-se todo o mandato dele, né, e ele nunca fez absolutamente nada nessa direção. Aí, uma das deputadas que a gente tem uma grande admiração por ela, que é a Adriana Ventura, ela resolveu, nesse quesito, fazer um abaixo-assinado entre os deputados, né, percorrer um por um, sabendo quem assina aqui, pedindo para que o Lira paute o fim do fórum para fazer parte de uma das sessões nossas aqui. Né. Sabe quantas assinaturas ela conseguiu? 60. De 513 pessoas, tem 60 que acham que, de fato, o fim do fórum privilegiado precisa acabar. Então, e aí a pessoa faz o crime e vai sendo julgado, mesmo que não tenha um fórum privilegiado, e cai na segunda instância. E aí também a segunda instância hoje não tem validade? Aparentemente não. Pelo menos para uma casta de pessoas. O que acontece? Né? O fato de você ter essas instâncias, né, em sequência, na verdade, ela dá um tratamento diferenciado para quem tem recursos, né, para ficar esgotando. Então, está cheio de processo aí, de políticos importantes, ou até de gente ligada ao crime, mas que são importantes, né? Ou gente que tem muito recurso por conta de várias atitudes na vida, mereceram alguns processos, mas eles conseguem procrastinar, né, a decisão até que prescreva. Né? Então, isso é muito comum. Né? Outra coisa, existia já uma determinação do próprio Congresso sobre a ficha limpa. E por que não é observada? Nós não sabemos exatamente qual é a razão disso. Né? Agora, certamente, em geral, essas decisões são tomadas para proteger os clãs que os deputados hoje comandam no país, né? E que são sempre as mesmas bases eleitorais que voltam a comandar o país. Então, quando você pensa assim, olha, mas teve uma renovação do Congresso, né? Às vezes a renovação é só nominal. Quando você vai olhar, né, quem está ali é o filho, é o parente, é amigo, é o vizinho, é o sócio da empresa, é tudo muito... A casta continua. Continua. Na verdade, deveria se mudar um pouco a forma de escolher os candidatos para se elegerem, né? Criar certas restrições que seriam mais confortáveis ou pelo menos evitaria esse tipo de... Na verdade, né, a escolha deveria ser feita pelos partidos. Né? Isso. Mas é ruim isso, porque essa forma de coisa errada não chega na população. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui, o povo não sabe disso, eles não entendem disso, e ninguém está interessado em levar a eles isso. Então, o propósito fundamental do Grita era levar essas informações para a população. E qual a dificuldade de levar?